Pensa só, como é que alguém conseguiria prever o cenário político de uma nação inteira com 20 anos de antecedência? Nesta análise, a gente vai mergulhar numa teoria bem controversa que diz ter a resposta, um método para decifrar décadas de acontecimentos aqui no Brasil. Tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta bem direta, feita durante uma entrevista com o filósofo Olavo de Carvalho. O entrevistador basicamente diz que ele acertou em cheio o que ia acontecer no Brasil 2 décadas antes. E aí ele joga a pergunta que vai guiar a gente. Como é que isso foi possível? E essa é a grande questão, né? Será que é realmente possível prever a política, que é uma coisa tão complexa, com tanto tempo de antecedência, ou será que existe uma outra explicação para essa precisão toda? Bom, a resposta que ele dá é que não tem nada a ver com bola de cristal ou adivinhação. A chave, segundo ele, estaria em entender um plano de longo prazo que foi traçado por certos grupos políticos, mas que, claro, nunca foi anunciado abertamente para todo mundo. Ok, então vamos entender isso melhor. A primeira parte da teoria revela a ferramenta que Carvalho diz usar para decifrar esse tal plano. Ele chama de a teoria dos 2 discursos. E aqui está o pulo do gato do método. A teoria diz que todo movimento revolucionário trabalha com 2 narrativas ao mesmo tempo. Uma é a esotérica, que é a de fora, para todo mundo ouvir. É o discurso público para a mídia, feito para soar moderado, positivo. Já outra é a esotérica, a de dentro. É a conversa interna, só entre os membros e intelectuais, onde os planos de verdade são discutidos sem rodeios. Tá, mas onde é que se encontra esse discurso interno, o esotérico? Carvalho aponta para documentos que quase ninguém lê. Atas de reuniões do Fórum de São Paulo, por exemplo, ou publicações internas dos partidos, debates em pequenos círculos. Segundo ele, é ali, nesses lugares, que estaria o verdadeiro mapa do que eles pretendem fazer no futuro. Agora vamos em frente para ver como isso tudo se amarra numa estratégia bem maior, de longuíssimo prazo, que ele chama de revolução cultural. Esse conceito, que ele atribui ao pensador italiano Antonio Gramsci, é central. A tese é que o poder de verdade não se conquista com armas, na força bruta. Ele é conquistado aos pouquinhos, dominando o campo da cultura, as universidades, a imprensa, o cinema, as artes. A mudança política, no fim das contas, seria só uma consequência disso tudo. E essa teoria é aplicada diretamente ao caso do Brasil. Veja bem, enquanto todo mundo olhava para a luta armada lá nos anos 60 e 70, que acabou sendo derrotada, a outra estratégia, a da revolução cultural, teria continuado avançando, em silêncio. E no fim das contas se mostrou muito, mas muito mais eficaz. A analogia que a fonte usa para descrever isso é fortíssima. A ideia é que a turma da luta armada serviu como uma espécie de boi de piranha, sabe? Um sacrifício para distrair os inimigos, enquanto o trabalho de verdade, o de transformar a cultura, continuava firme e forte em outra frente. Certo. Se a gente já entendeu a estratégia geral, a pergunta agora é: quem são os jogadores nesse tabuleiro? É aqui que entra uma tática específica que ele chama de estratégia da tesoura. De acordo com a análise, o cérebro por trás de toda essa estratégia continental seria o Foro de São Paulo, uma organização que junta vários partidos de esquerda da América Latina para, supostamente, traçar planos e objetivos em comum. E essa estratégia da tesoura detalha uma espécie de oposição controlada. Pensa numa tesoura. Ela tem 2 lâminas que parecem ir em direções opostas, mas que no final cortam na mesma direção. Aqui, uma lâmina seria a mais radical, que empurra a agenda para frente. A outra lâmina seria a oposição moderada, que serve para acalmar os ânimos e fazer tudo parecer normal, garantindo que uma oposição de verdade nunca apareça. O resultado disso é que o debate político de verdade acaba. As discussões ficam só na superfície, em questões de administração, de gestão, sem nunca questionar a base ideológica por trás de tudo. E com o tempo, essa ideologia se torna um novo normal, um novo senso comum. Tudo isso nos leva ao que seria o grande objetivo final. E é uma redefinição bem surpreendente do que o termo controle comunista significaria hoje em dia. Para entender a teoria, a gente precisa olhar para essa definição de poder. O foco não é mais na economia. Poder aqui é medido pela quantidade de pessoas que obedecem a você e pelo grau dessa obediência. É sobre controlar o comportamento, a mente das pessoas. Isso vira o jogo. A teoria contrasta a ideia clássica de comunismo, de estatizar indústrias, controlar a economia, com uma versão moderna. Nessa nova versão, o objetivo não seria mais controlar a economia, que é considerado algo inviável. O objetivo seria controlar todo o resto.
A cultura, a educação, a família, a mídia, os valores é um controle social muito mais sutil. E dentro desse grande esquema do Foro de São Paulo, o Brasil teria um papel muito específico. A ideia não seria transformar o Brasil num país socialista economicamente. Pelo contrário, a função do Brasil seria manter a sua economia capitalista funcionando a todo vapor para ser a galinha dos ovos de ouro que financia a expansão do projeto revolucionário no resto do continente. A análise, então, passa para a avaliação da situação atual e o que seria, na visão de Carvalho, o único jeito de se opor a esse projeto. E o diagnóstico dele sobre a oposição se resume a um número: 0. Segundo ele, na época, não existia nenhum movimento conservador organizado em nível nacional para fazer frente a essa estratégia. O que existiam eram só focos de resistência, mas tudo muito pontual e desorganizado. Então, o que fazer? A análise aponta um caminho. Primeiro, parar de ter medo dos rótulos que a mídia impõe. Depois, construir um movimento organizado de verdade. E não ficar só reagindo a uma pauta aqui e outra ali, mas sim desafiar pelo poder de forma estruturada. A frase final resume bem a ideia. Só se vence aquilo que se substitui. O ponto crucial aqui é que, segundo ele, esse projeto todo tem um ponto fraco. Apesar de dominar as instituições, a cultura, a mídia, ele não teria conquistado de fato a cabeça e o coração da população. Existiria uma maioria conservadora silenciosa, se sentindo sem ninguém para representá-la, só esperando uma liderança aparecer. E a gente termina com essa provocação. Se essa premissa toda estiver certa, se a política for mesmo um jogo de xadrez de longo prazo, a pergunta mais importante não é sobre o passado, mas sobre o futuro. Quem é que está agora mesmo planejando os próximos 30 anos do Brasil?